Em nome da modernidade tecnológica e do neoliberalismo, Fernando Collor abre o país à concorrência internacional e libera as importações. Pois é, primo. Quem pode tá comprando carro importado. Claro, o Collor falou certo, primo. O automóvel brasileiro é uma carroça. Carroça pra rico, primo. Eu mesmo nunca puxei uma dessas. Apesar dos problemas do governo Collor, a sociedade se articula em torno de temas importantes. No Rio de Janeiro, acontece a Eco 92, segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Representantes de 178 países participam da conferência. A Eco 92 aprova um documento chamado Carta da Terra. Segundo ele, os países ricos devem ter maior responsabilidade na conservação do planeta. Eles possuem mais tecnologia e são quem mais estraga o meio ambiente. Direto do evento fala a repórter Glória Carvalho. Junto com a Eco 92, está sendo realizada a Conferência Mundial dos Povos Indígenas. Galdino, o que está sendo discutido? Aqui a gente está discutindo os direitos e as necessidades dos povos da floresta. E quais são essas necessidades? Ver a Constituição ser cumprida, ver as nossas terras demarcadas, ver os assassinos dos nossos irmãos punidos pela justiça. As discussões na Eco 92 envolvem organizações não governamentais, indígenas, entidades negras, religiosas e populares. Também participam autoridades de diversos países de todo o planeta. Em Brasília, o governo Collor privatiza estatais, unifica ou acaba com órgãos públicos, mas a inflação continua crescendo. O país entra em recessão e explodem denúncias de corrupção no governo. Professora, essa revista tá falando de um escândalo na política. Que negócio é esse de esquema PC? É um esquema de grande corrupção no governo. O irmão do presidente foi o primeiro que denunciou. É muito sério. Alguém vai investigar as acusações, professora? O Congresso Nacional vai abrir uma CPI. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é formada por políticos do Poder Legislativo. Tem a função de investigar fatos durante um prazo definido. A apuração feita por ela pode ser usada pela Justiça para punir os infratores da lei. Eu acho ótimo que a CPI apure tudo, mas pra mim isso não basta. Pra mim também não. Que vergonha. E não é só a gente que tá sentindo essa revolta, não. O que eu sei é que a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro Rio de Janeiro e Recife. Agora o movimento dos carapintadas ganha as ruas de todo o Brasil. Formado por estudantes secundaristas, o movimento engrossa o coro pelo impeachment do presidente. Que coisa linda, meu Deus! Parece a minha época! Esses jovens querem o que a maioria deseja: ética na política! O Congresso Nacional acaba de aprovar a abertura do processo de impedimento do presidente Fernando Collor. Ele será afastado do cargo durante as investigações. Quem assume interinamente é o vice-presidente Itamar Franco. 2 meses depois, o Senado vota o impedimento de Fernando Collor. Sob intensa pressão popular, o presidente renuncia momentos antes de ser aprovado o impeachment. Olha só, o camarada renunciou para tentar se safar do julgamento. Acaba de renunciar o presidente Fernando Collor, que mesmo assim será julgado pelo Congresso Nacional. Ó, pra aí, meu velho. Tô tão arrependida de ter votado nele. Bem que me disseram, a gente tem que pensar bem antes de votar. Quem diria? Mesmo renunciando, o Senado cassou os direitos políticos do Collor por 8 anos. A corrupção era o de menos. O problema é que ele meteu a mão no dinheiro de meio mundo.
Brigava com todos, até com a classe política. Aham, mas a grande briga foi do povo na rua e nas páginas da imprensa. Virou uma campanha cívica. Todos juntos para derrubar um presidente. Em dezembro de 1992, a presidência passa de forma definitiva para Itamar Franco. A situação financeira continua difícil até que o governo lança o Plano Real, o novo programa de estabilização econômica. Rapaz, a moeda vai deixar de ser cruzeiro real. Agora é só real. E o real vale $1. Agora vai ficar fácil conseguir mais empréstimos com os estrangeiros. Oh, yeah! O sucesso do Plano Real aumenta a aprovação ao governo Itamar Franco e também incrementa a carreira política do ex-senador Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro da Economia. FHC vence as eleições presidenciais de 1994. Glicério, você exagerando nas compras. Todo dia você quer muita coisa na mesa. A comida acaba estragando. Esse negócio de ficar comprando pouco é mesquinharia. Ainda mais depois da fartura do Plano Real. Dá o que sobrar para a empregada. Ela tá doente, faltou. Então, joga fora. Reeleito para o segundo mandato, o presidente Fernando Henrique aplica ao país as ideias neoliberais. Realiza privatizações de empresas do Estado, desvaloriza o real e freia o consumo interno. Consegue mais de 40 bilhões de empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o FMI. É aqui que eu tô estagiando. Vejam essa matéria que eu produzi, gente. Quem mora em lugares como este faz parte dos 10% dos brasileiros que detêm quase toda a renda nacional. Esta paisagem contrasta com a realidade da maioria da população brasileira. Em 1987, quase a metade da população do país vivia em extrema pobreza. Houve esforço da sociedade e dos governos para melhorar a situação. Nos anos 90, diminuiu a mortalidade infantil. O acesso à educação aumentou. Mais crianças deixaram o trabalho e passaram a frequentar a escola. Mesmo assim, no fim do século XX, cerca de 1/3 do povo é subnutrido. O Brasil deve bilhões aos bancos internacionais e cada nota usada para pagar a dívida externa pode ser $1 a menos para investir em moradia, saneamento, saúde, segurança e reforma agrária. A dívida externa é imensa, mas a dívida social do Brasil é maior ainda. No final, quem paga a conta? Essa reportagem vai passar em TV a cabo, em espaços alternativos. Eu gostei. Mas vocês deviam falar mais da questão da terra. E mostrar que a ideia da reforma agrária existe desde o tempo dos abolicionistas até hoje, no movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. A gente vai falar disso, e também da criação de um Ministério da Reforma Agrária, dos assentamentos realizados na gestão do FHC. É legal mostrar que alguma coisa tem sido feita, mas não é suficiente. A questão da terra é super importante. Vivem matando índio até hoje por causa da posse da terra. Os povos da floresta são as primeiras vítimas da luta pela terra. A matança no Brasil acontece desde o descobrimento. A falta de respeito sobrevive até nas comemorações oficiais dos 5 séculos de Brasil. Era uma vez a comemoração dos 500 anos do Brasil descoberto! O festejo foi marcado em Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia, onde uma outra história começou. Na hora da festa, os moradores mais antigos descobriram que não eram convidados. Barrados na festa! Peraí, eu faço parte da marcha dos povos indígenas e... Isso é o que acontece com gente metida a besta. Pensaram que era o meu fim? Pois eu tenho fôlego pra brigar por mais 500 anos!